Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com você. Começamos a lição número 11, uma nova semana, nos aproximamos pouco a pouco aí do final do trimestre. A lição essa semana vem falando de assuntos muito impactantes com relação ao que nos espera aí no futuro. Sobretudo vamos falar da primeira besta, né? Aquela que vem do mar, e da segunda que vem da terra, além de outros assuntos correlatos. Então pessoal, para a lição do sábado, o versículo que nos é proposto é João 17:17, muito conhecido. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, verdade e mentira é uma coisa que luta desde o início da história desse mundo. Lá no céu, quando começou, como a gente viu na lição número 1, né? O conflito lá no céu, quando surgiu no coração. Depois a transferência do pecado do céu, né? De Satanás e seus anjos para a terra através do jardim do Éden. E depois, sucessivamente, o que vai acontecendo ao longo da história, a gente percebe que a mentira é uma desgraça. A mentira é uma desgraça. Às vezes a gente acha que a mentira pode nos salvar, pode nos liberar de alguma situação constrangedora, mas sempre no final, como diz no ditado, mentira tem perna curta. E no final da história desse mundo, como a gente vai ver nessa lição, a mentira e o engano vão ter um papel muito forte, muito forte. Quando esse versículo diz a tua palavra é verdade, nos está chamando a atenção para que a gente coloque como ponto de referência realmente a Bíblia. Quando você sai da palavra de Deus, o risco das filosofias humanas, né, pensamentos, ideias, convicções, por mais sinceras que sejam, possam estar ao lado e não no caminho. Ao lado do caminho, mas não no caminho. Podem estar muito perto da verdade. Eu lembro sempre de uma ilustração que se utilizava muito nas campanhas de evangelização há anos atrás, quando o pregador colocava um copo de água e dizia quem quer beber. E às vezes as pessoas levantavam a mão, ele colocava uma gota de veneno e perguntava quem queria beber. Não muda a cor, não muda nada. Você vê os dois copos de água iguais, mas uma tem uma gota de veneno e a outra não. Então a mentira, quando ela entra, mesmo que pareça ser igualzinha a verdade, traz danos, né? E a lição aqui no início comenta de muita gente que fala que código de barra, que chip na mão e que não sei o que, vai ser a marca da besta. Gente, biblicamente falando, se a gente dá uma analisada, é muito difícil você dizer que um objeto vai ser a marca do pecado da pessoa que está adorando a besta, ou seja, está sob o domínio de Satanás. É muito difícil. Se você observar na história, a gente percebe que o objeto que foi criado, que já não está mais aqui conosco, né, que são os 10 mandamentos que foram escritos pela mão de Deus, depois, claro, foram reescritos ali igualzinho, né, por Moisés, não estão mais aqui. A Arca da Aliança também desapareceu, porque nós temos muitos problemas, os seres humanos, quando a gente coloca um objeto como sendo uma coisa sagrada. Por que o sinal de conexão de aliança com Deus é o sábado? E é um sinal de conexão que está marcado no tempo. Ou seja, não sei se eu já comentei aqui, mas imagina que Deus tivesse dito, olha, o sinal de conexão entre o homem e Deus, aqueles que são verdadeiramente adoradores do Deus Criador, vai ser uma montanha, ou vai ser, não sei, uma árvore, né? Gente, essa montanha nós já teríamos vendido a terra dela todinha, já estaria rasa hoje, teríamos pegado essa terra e feito vários montículos em outros lugares do mundo. Alguém já teria enviado uma bomba em cima dessa montanha, essa árvore a gente já teria cortado ela, sabe? Na Idade Média vendiam pedaços da cruz de Jesus, que se juntassem todos dariam umas 1000 cruzes, entende? Então nós temos, o ser humano tem muito problema com objetos e com imagens que ele pode tocar. Por isso tanto que nos 10 mandamentos está dizendo para não adorar imagens, porque a gente transfere a verdadeira adoração ao Senhor para objetos. Então essa questão de que eu faço essa conexão, esse paralelo, né? Essa questão de que a marca da besta vai ser um chip na mão, um código de barra, uma coisa, não faz sentido, biblicamente não faz sentido. Por exemplo, um outro exemplo, você pega também aquela serpente de bronze que foi feita para curar as pessoas que haviam sido picadas pela serpente, né? Ali no momento, quem olhasse para aquela serpente era curado. Mas mais tarde essa serpente foi um problema. Foi um problema. As pessoas começaram, né, a adorar essa imagem da tal da serpente, naquele lá de bronze, e foi um problema. Então, a gente vê por esses exemplos, as poucas vezes que Deus empregou um objeto ou uma imagem,
foi depois um problema, né? Imagina, Deus não vai salvar ou condenar uma pessoa porque tem um código de barra em algum lugar, entende? Não faz sentido. Você teve a sorte de não ter um objeto perto de você ou uma coisa que está inserida no teu corpo. Poderíamos dizer também que o marca-passo ou coisas que estão, né, inseridos no corpo de algumas pessoas que ajudam elas a viverem é também um sinal da besta, porque aquilo não foi feito por Deus, foi feito pelo homem, agora é o pecado, não sei lá. Então é muito difícil e quer dizer, não faz muito sentido. Okay? A marca da besta, nós estamos falando de adoração e poder. Ok? Isso é o resumo da ideia do sábado. Adoração e poder. Satanás quer que você o adore, que você abandone a adoração do verdadeiro Deus, assim como ele fez com Eva com os argumentos dele no Éden. Entende? Só que ele não vai chegar com fruto, ele vai chegar com outra coisa. Entende? Vai chegar falando que você vai perder isso, você vai perder aquilo, vai perder liberdade, vai perder recurso financeiro, você vai fazer sofrer a tua família, vai jogar com sentimento, vai jogar com um monte de coisa. É disso que trata a lição dessa semana, ok? Então, é questão de adoração e poder, ok? Então, cuidado com essas muitas mensagens que vão passando, que, né? Tem até filmes que falam sobre isso. E olha, Hollywood, filmes, às vezes podem falar muitas coisas que estão totalmente em contra a Bíblia. Por isso que João 17:17, né? É pela verdade, pela palavra de Deus que a gente tem que sintonizar. Então, lição de domingo, proponho aqui a leitura de 2 textos importantes. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Ressalto isso, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas existem e foram criadas. Vejam bem, dizendo claramente que Deus criou todas as coisas. Agora, mensagem do primeiro anjo, capítulo 14, versículo 7. O primeiro anjo diz: Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então o primeiro anjo anuncia o juízo e ele completa dizendo: Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nesses 2 versículos, 4:11 e 14:7, 14:7 é a primeira mensagem angélica, estão falando claramente de que Deus é o criador de todas as coisas. Então chega o juízo. Quem vai fazer o juízo? O juízo é aquele que criou. Por que é muito importante essa menção da criação quando estamos falando de final dos tempos? Geralmente no final você não está muito preocupado com o início, você está preocupado com o final, com os resultados, como é que vai ser. E aqui, quando se anuncia um juízo, a primeira coisa que se menciona é o início. É o começo. Por quê? Muito importante. Imagine. Na criação está identificado quem é o verdadeiro Deus. Porque no final haverão muitas propostas de adoração e muitas propostas de Deus e até mesmo de falsos cristos, como diz Mateus 24, Lucas 21. Então, para identificar de quem estamos falando, do verdadeiro Deus, temos que falar da criação. Ok. Só que Satanás vai fazer de tudo para que a criação seja esquecida, seja ridicularizada, seja motivo até de chacota. Por quê? Porque na criação nós identificamos, claro, quem é o Deus Todo-Poderoso, aquele que cria é o proprietário, é quem manda, é o maestro. Mas na criação também encontramos a identidade do caráter de Deus. Quando ele faz com todo amor a criação, né, da terra, dos animais, da natureza, e depois vai criar o homem à sua imagem e semelhança, ele está colocando ali a sua assinatura. Na criação também aparece a questão: olha, vocês foram criados por mim, mas tem um momento especial de adoração. Esse momento é muito importante. Vocês não podem viver sem adoração porque faz parte do vosso DNA. Eu criei vocês para serem felizes. E para vocês serem felizes, tem que ter um momento de adoração. Quando é que essa adoração acontece de forma especial? No sábado. Naquele momento, Deus abre o monumento cravado no tempo, que ninguém pode roubar, que ninguém pode enganar, que ninguém pode vender, alugar. É o momento pessoal de cada pessoa com Deus, esse momento do sábado. Ora, esse sábado depois, nós encontramos ele também na lei de Deus. Se nós destruirmos a criação, nós tiramos a identidade do Criador, mas também tiramos e fazemos com que desapareça a questão da importância da adoração e também da questão do sábado. Mas se a gente destrói o sábado ali aparece também nos 10 mandamentos. Se o sábado não existe porque não existiu criação, os 10 mandamentos então não são verdade, ok? Então você destrói os mandamentos. Mas quando você destrói os mandamentos, você destrói a lei de Deus. E como é que Deus pode fazer um julgamento se não existem parâmetros?
Vamos julgar aqui baseado em quê? Não sei, vamos inventar. Pega aí um chiclete, abre aí, vê se tem alguma informação no chiclete, e a partir do chiclete a gente vai tomar decisão. Não é assim, entende? Um juiz toma decisões baseadas no Código Penal. Se tem uma infração nas estradas, existe o código da... Como é que chama isso? Lei de trânsito. É, a lei de trânsito, isso. Tem que ter uma lei. Então, se você destrói o sábado, você também está anulando a lei de Deus. Se você está anulando a lei, você também anula o juízo. E se não há juízo, então, para que precisa de Jesus Cristo? Porque se existe uma lei e existe juízo, existe salvação e também perdição. A salvação vem por Cristo Jesus. Então, se não existe lei, também não vai existir juízo, também não existe necessidade de ter um Salvador. Ou seja, você também destrói a questão de Jesus. E se não existe Salvador, então nós não temos que adorar a nada e nós podemos ver a nossa vida livremente. Então, Deus não existe, ou fazemos o que a gente quer. Nós somos Deus. Pronto. Chegamos à conclusão que tudo é vago, não existe nada, eu simplesmente existo. Alguns vão acreditar em evolução e tal, mas o que importa sou eu. Eu sou Deus. É isso. Quando você destrói a criação, você destrói todo o círculo de salvação, de justificação que foi feito, que criado por Deus para nos salvar da situação do pecado, ok? E você também, de alguma forma, fala que Satanás não existe, porque se você destrói tudo isso, então não existe conflito entre bem e o mal, tá tudo ok, você faz o que você quer. Às vezes as coisas são difíceis aqui na Terra, mas é assim, é a vida. E você esquece, quer dizer, você não vê que existe uma vida diferente, existe um Salvador, alguém que transforma, que muda essas dores que você vê, esse desespero que você tem, esse medo que você tem do futuro, da morte, o que vai acontecer depois. E você descobre que tem a vida eterna, que tem a salvação, que a verdadeira vida não começou ainda. Entende? Por isso que é importante nós sabermos adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador. Toda essa sequência de coisas conectadas fazem parte do plano da salvação da tua alma. Por isso é importante que você estude, que você esteja em adoração, que você esteja conectado com Deus e que, apesar dos pesares, a gente vai falar de coisa bem complicada hoje, né? Não, essa semana, sobre a perseguição no final dos tempos, as bestas e tal, mas o mais importante é a tua adoração e que você esteja conectado com Deus da criação, adorando Ele no seu tempo, ok? Para que você, né, viva plenamente o que Deus planejou para nós, tá bom? Então, pessoal, o versículo que eu escolhi para hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 2, que fala um pouco da perseguição da igreja do primeiro século. Diz o seguinte: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha só, quem matar vocês pensará que está prestando culto a Deus. Foi o que aconteceu com Paulo antes da conversão dele. Ele pensava que estava fazendo a obra do Senhor. Como aconteceu com muitos depois, que foram pessoas que mataram muitos cristãos. Por exemplo, eu fico pensando naqueles que testemunharam a crucifixão de Jesus, que estavam ali. Os soldados, né, quando finalmente Jesus expira, dizem verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitas pessoas que participaram ativamente da morte de pessoas inocentes acabam, através dessa experiência, descobrindo o evangelho, descobrindo o amor, descobrindo que eles estavam enganados, entende? Então, assim, é muito bonito ouvir essas histórias, mas não é nada confortável estar na pele daquele que está sofrendo a perseguição. Ora, o que a lição vem trazendo, e a gente também vai ver aqui no capítulo 13 de Apocalipse, é que no final dos tempos vamos ter perseguição ainda maior e pior daquela que foi feita no primeiro século, né? E também na Idade Média e tal, né? Vai ser algo complicado, vai ser algo muito difícil. Satanás já sabe que o fim dele está próximo e na reta final os enganos de Satanás serão terríveis, como eu já mencionei para vocês. Eu acredito que haverão milagres extraordinários, truques extraordinários, manipulações extraordinárias feitas por Satanás. Haverão falsos cristos, talvez um grande falso cristo ou vários pequenos cristos, não sei. Mas coisas assim nunca imagináveis vão acontecer. Haverá um retorno, porque agora o mundo está muito materialista, está muito humanista, está muito egocêntrico, está muito pensando nele mesmo, né? E de repente, talvez, não sei, alguma epidemia, guerra, problema natural, um terremoto mundial,
Não sei o que pode acontecer. Vai fazer com que algum evento extraordinário, junto com o aparecimento de um grande mensageiro espiritual, façam com que essas pessoas que hoje estão completamente longe de Deus se voltem para a espiritualidade, ok? Mas não se voltem para a Bíblia, se voltem para aquilo que está sendo apresentado e manipulado. E de repente, quando a gente vê João 17, né? A gente vai aqui para a verdade, a gente descobre que esses mensageiros, alguns até que talvez tenham uma chegada sobrenatural na Terra, não sei, né? Vão falar coisas muito lindas, mas totalmente contrárias, ou em parte contrárias à palavra de Deus. Então serão tempos difíceis. E, como vocês sabem, Satanás ele tenta enganar, seduzir, manipular, mas quando a coisa não funciona, Satanás passa para o nível superior. Aí ele começa a perseguir, ele começa a ferir, ele começa a privar da liberdade e finalmente a matar, ok? Então haverão perseguições muito complicadas no final dos tempos, né? Então a gente vê, começarão por questões econômicas. Quando você vai aqui no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 16, também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então a gente percebe que vão haver sanções econômicas, vai ser de todo lado, não é somente, vai ser moral, vai ser social, vai ser econômico e vai ser, a meu ver, militar, entende? Militar, assim, forçar, violência, entende? Então serão tempos onde Satanás vai usar todas essas armas para poder combater os filhos de Deus, aqueles que permanecem fiéis aos valores, ao Deus Criador. Então o que a lição quer nos apresentar nessa segunda-feira é que tudo que a gente viveu no passado, que a gente leu, aqueles que estarão vivos nesse momento da perseguição vão viver coisas muito semelhantes. Mas mais uma vez, como eu já repeti em outros vídeos, o que é decisivo aqui é onde está a tua adoração. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia e as profecias falam dessa perseguição grave e grande que haverá, fala também de livramento, de proteção, de milagres acontecendo. Eu já li muitos livros relatando a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial e aos que os protegiam, né? E vi vários testemunhos de pessoas que viram a morte assim bem próximo de si, que deveriam ser capturadas, deveriam ser mortas e foram livradas. Então, há os que morrerão, os que vão padecer, sempre houveram, como a gente diz essa palavra? Mártires, e sempre houveram os que passaram perto desse tipo. Mas o mais importante para o mártir e para o que não será mártir, mas o que vai sofrer, o importante é que a vida dos dois esteja conectada com Deus, que você entregou tudo nas mãos do Senhor, que você, sabe, você está em paz, tranquilo, sabendo que a vida verdadeira vai começar depois dessa tragédia humana, depois desse sofrimento. Vai ser depois que nós vamos ter a vida eterna, sem dor, sem sofrimento. Nunca mais teremos medo de nada, nunca mais sofreremos por nada, nunca mais cairá uma gota de lágrima dos nossos olhos. Mas a gente tem que falar o que está, entende? Momentos duros virão, mas livramentos virão também. Manifestações extraordinárias da presença de Deus virão e, sobretudo, a salvação. Então que a gente possa se concentrar nisso. Não gosto de ser alarmista, estou simplesmente falando aqui os fatos, ok? Não quero ser alarmista, você não tem que se estressar, não dormir, não. Você tem que viver cada dia em comunhão com Deus. Esse é o segredo. Se você hoje está pisando na jaca com Deus, o maior problema teu agora não é a profecia, o que vai acontecer lá no futuro. É que você agora está pisando na jaca, entende? Agora está falhando, você sabe que está errado e você continua nisso. Isso vai complicar para você depois. Porque se hoje você não está sendo fiel nisso, quando o negócio apertar, é que você não vai ser fiel mesmo. Então te preocupa com a tua vida espiritual hoje, mantenha a tua comunhão com Deus, e o que tiver que acontecer, acontecerá, e Deus estará presente naquele momento. Nenhuma prova será maior do que a nossa capacidade de suportá-la. E a gente, como a lição fala aqui também, teremos a fé de Jesus, a fé que confia cegamente, mesmo não percebendo nada que possa manifestar da presença de Deus, aquela fé que confia que Deus existe, que Deus vai atuar e que existe a salvação no final, ok? A fé de Jesus, tá bom? Então, pessoal, a lição de hoje é baseada no capítulo 3 de Apocalipse. Vamos ver a questão da besta que sai do mar. Hoje é a parte 1, amanhã parte 2, ok? Porque tem muita coisa para falar dessa besta. Então,
prefiro ler já todos os versículos do 1 até o 6, ok? Amanhã a gente vai ler os mesmos e outros mais, mas vamos hoje nos concentrar nesses aqui. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como o de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Essa frase é importante. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Último versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Gente, vamos aí começar a esmiuçar um pouquinho aqui. Primeira coisa que eu já falei para vocês, não imaginem bicho, animal, coisa feia. A gente ilustra muitas vezes isso assim porque é a imagem que está aqui na Bíblia. Mas a gente não tem que se distrair com isso, é só uma forma de ilustração. Estamos falando de poder. Como eu disse na introdução de sábado, essa semana é poder e adoração. Estamos falando aqui de poder e um poder que busca mudar a tua adoração e trazer a tua adoração para esse poder, ok? Então, aqui são várias características que dão uma ideia de quem seria este poder. A gente sabe que linguagem profética não tem um tempo, é um resumo muito curto aqui da Escola Sabatina. O pessoal já reclama que eu faço um pouco longo, né? Que eu gosto de fazer algo assim mais pastoral e não somente informar. Então eu não posso me delongar muito. A gente sabe que quando a besta vem do mar é que vem de conflitos, de guerras, né? E a gente vê, a lição também comenta muito bem, e aqui a gente vê na descrição do fato que tem o leopardo, o urso, o leão, são todas descrições que nos relembram Daniel capítulo 7, que também estão conectadas com Daniel capítulo 2, que são os vários impérios que são sucessivos, né? Então significa que esse poder, esse poder do capítulo 13, né, que vem das águas, esse primeiro poder, então primeira besta, segunda besta, né, besta do mar, besta da terra, primeiro poder, vamos chamar de poder do mar e poder da terra, né? Então esse poder do mar aqui, ele vem como herdeiro de todos esses poderes, esses reinos anteriores a ele. Então, onde é que isso aconteceu? Na história não tem outro. E aqui a gente não está falando contra a Igreja Católica, contra os católicos. Estamos falando do poder que exerce essa igreja na sua administração com relação às pessoas no decorrer da história. Então, a gente sabe que quando Roma civil, Roma Império vai declinando, e a lição menciona também que Constantinopla é a nova capital, sai de Roma, né, com Constantino vai para Constantinopla, onde é a Turquia hoje. Claro que deixa um vazio lá em Roma, e o bispo de Roma vai se tornando cada vez mais importante, porque ele está em Roma, e só o fato de ser Roma já é importante, parece que Roma é o centro do mundo, né, sobretudo naquele tempo. Então, por esse poder religioso, que antes era civil, estar ali, ele vai tomando, vai recuperando, vai herdando não somente do poder religioso que ele tinha, mas também de um certo poder civil. Então ele vai pouco a pouco se transformando em apenas, não somente um poder religioso que tinha, mas também um poder político, militar, religioso. E é aí que começa o poder dessa besta que vem do mar, desse poder que vem do mar, é porque ele começa a ter força civil. E como nós percebemos na lição da semana, fala que para desviar as pessoas da verdadeira adoração do Deus Criador, chega um momento que Satanás utiliza o quê? A força. Então, Satanás, para utilizar a força, ele tem que usar pessoas, instituições, seres, tudo, que ele vai manipular por trás para utilizar a força. E é o que acontece aqui, essa besta do mar, esse poder do mar, esse poder vai ser dado pelo dragão, o dragão a gente sabe na Bíblia que é Satanás, então é um poder político, religioso, militar que se instala e, animado pelo dragão, começa a perseguir aqueles que não estão de acordo com ela. Então, aqui vem falando que o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Depois da ferida mortal e tal, a gente percebe lá com a questão
do general Berthier, que fere o papado e tal, que depois ele volta. E todo mundo ainda, você vê quando um papa falece, o mundo todo se volta para Roma para prestigiar, para honrar. É um poder, não é só uma igreja, é um poder político, religioso e também econômico, né? E aqui no versículo fala assim, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, assim, é como se fosse impossível, é um poder muito grande, uma influência muito grande. E pode parecer bobagem hoje, né? Mas nos tempos que estão à nossa frente, esse poder vai voltar a ser muito forte. Porque aqui a gente percebe que vai vir um outro poder da terra que vai voltar a dar muito poder para o primeiro poder que vem do mar, né? E olha só, por que a gente fala que... E que chato, né? Que seria um poder religioso que estaria fazendo uma obra contra Deus, o Deus Criador e a palavra de Deus. Porque no versículo 5 fala, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dado autoridade para agir duramente 42 meses. Então, que poder religioso disse que poderia perdoar pecados, que representava Deus, que quando a igreja fala, entende? Ou então que o líder máximo da igreja não falha, ele não erra. Então, e a gente sabe, a Bíblia fala que todos nós pecamos, né? E o único ser perfeito é Deus. Então, esse poder, com a força do poder militar que passa a ter, vai começar a perseguir as pessoas e dizendo, olha, eu sou a última autoridade, eu posso perdoar pecados. Olha, se você não aceitar o que eu estou falando, se você não fizer o que eu quero, você não vai para o céu. Eu vou tirar você, vou excomungar você do céu. Você está fora, você está eliminado. Então, que igreja tem, ao longo da história, fala dessa forma, né? Infelizmente tem sido a igreja de Roma. E aqui, os 1260 anos, 42 meses, foi um período de perseguição muito severa para quem tivesse uma Bíblia, quem tivesse uma tradução da Bíblia, quem ousasse traduzir a Bíblia do latim para outra língua, fazendo com que as pessoas tivessem acesso, essa pessoa às vezes era perseguida, né? Como a gente viu também na Reforma, que foi muito complicada. Depois a Igreja Católica vai mudar bastante, vai, né, criar a Contra-Reforma, vai melhorar algumas coisas, mas também vai começar uma grande perseguição. Mas é interessante ver que realmente representa esse poder. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoou o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Então, tudo isso é uma manipulação de Satanás com um poder civil, religioso, militar, para poder, então, perseguir aqueles que não pensam, que não fazem tudo da mesma forma. Mais uma vez, lembrando que nós não estamos contra as pessoas, os membros da Igreja Católica, é uma interpretação bíblica, ok? E isso nos ajuda a entender que no futuro haverá um conflito entre forças, poderes que vão querer desviar a verdadeira adoração da Bíblia, de Deus, para poderes que estarão dizendo, eu sou representante de Deus, você receberá o perdão da minha parte, você vai ter a salvação. Se eu disser que você tem salvação, você tem que fazer e pensar o que eu penso, o que eu digo. Se você não fizer isso, você está descartado. Então é questão de luta contra poderes que vão querer manipular a tua consciência. Hoje nós estamos todos de acordo. Se você quiser ser adventista, você é. Se você não quiser, você pode não ser. Se você quiser ser católico, você é. Se você não quiser mais ser católico, pronto, não tem problema. Se você quiser ser espírito ou outra coisa, você hoje tem liberdade para escolher o que você quer crer, o que você quer ser, onde você quer ser membro. Mas imagine no futuro que você não poderá escolher. Você vai ser obrigado a pensar e a fazer as coisas de uma única forma. Você não vai poder fazer ou pensar diferente. Todos que estão agora me ouvindo estão de acordo que isso não é legal, né? Mas é o que a Bíblia diz que vai acontecer no futuro. Por forças religiosas que dirão, nós temos a verdade e quem não pensar como a gente está eliminado. Então, é isso que a gente entende aqui do poder que vem das águas, ok? Nessa lição de quarta-feira, quero reler com vocês o versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse, que fala ainda, todavia, da primeira besta, do primeiro poder que vem do mar. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemar, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculos que habitam nos céus. Foi-lhe dado, versículo 7, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre tribos, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. A gente percebe aqui vários elementos que eu venho mencionando durante a lição dessa semana. No final do 8, a gente volta a falar da criação. Veja a insistência do versículo bíblico, do texto bíblico, para nos direcionar a esse Deus da origem da criação.
e automaticamente, quando a gente fala criação, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos temos uma identidade que foi colocada em nós, que é a questão da adoração ao Deus Criador. Essa adoração tem um momento especial que é o sábado. O sábado está conectado com a lei de Deus, com o julgamento com o fato do sacrifício de Cristo, né, ter sido feito por nós. Então, como eu já mencionei, está tudo conectado. E aqui se trata da segunda parte da lição da semana, né, quarta-feira, que trata desse poder, primeiro poder que surge, que tem uma força, que tem uma impulsão, que tem um primeiro empurrão muito forte que é dado pelo dragão, ok? E esse poder, ele vai usurpar a questão dos tempos e das leis, né, como diz Daniel 7:25, que vai mudar a questão do dia da adoração, que sempre foi o sábado desde a criação, que foi o sábado que Jesus também observou, que os discípulos e os apóstolos depois continuaram também observando essa mudança de sábado para o domingo, que vai se tornar um elemento chave, porque quando você destrói a questão da adoração no sábado, você também ataca a lei de Deus, se ataca a lei de Deus, também ataca o sacrifício de Jesus, e assim por diante, né? E também um poder que vai usar a força, né? Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E aqui a gente encontra também a questão da perseguição nos 1260 anos, que são os 42 meses que a Bíblia apresenta. E quem são essas pessoas que forçam, que usam a violência? Todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, ou seja, todos aqueles que não estão conectados com o Criador, com a criação, com o verdadeiro Deus. Então, realmente, uma guerra espiritual entre os salvos e os que estão todavia, debaixo da influência do dragão, que deu esse empurrão para que existisse esse primeiro poder, que é a besta que vem do mar, que vem, né, de população, de movimento, de gente, de guerras, de conflitos, e também que blasfema, que diz que toma o lugar de Deus, né, no trono de Deus, como a gente falou, muda os tempos e as leis. E a gente vê que está muito claro que não existe nenhum outro poder que era primeiro religioso, que depois se tornou também civil e militar, que teve toda essa influência, que também foi ferido, né, como a gente leu na lição de ontem. Então isso realmente leva para esse poder que é representado hoje pela Igreja Católica, né? Agora, o que isso significa na prática no final dos tempos? Porque a gente está se focando aqui não no passado, mas agora no futuro, né? Você percebeu que a lição dessa semana está mais voltada para o que vai acontecer no futuro. É que quando você tem um poder que reúne poder religioso e civil e militar e tudo isso, como eu já comentei também aqui nessa lição desse trimestre, isso é uma receita muito perigosa. Então vai haver um momento em que esse poder, se as pessoas não aceitam o que eles estão dizendo, claro, a tentação de usar a força, ok? Eu já pensei assim, já imaginou se tivesse uma cidade onde só houvessem pessoas muito consagradas a Deus, que vivessem todos os princípios bíblicos, que não se envolvesse com brigas, disputas, não com drogas, com álcool, com desonestidade, fosse uma cidade assim maravilhosa, perfeita, né? Sabe qual seria a tentação? Se algum dia alguém quisesse fazer uma coisa contra os valores da maioria, essa maioria o perseguiriam até expulsar ele da cidade, para que isso não entrasse na cidade. Porque é a tendência natural do homem. Se o homem tem poder, força e tem uma espécie de autoridade moral e, além do mais, espiritual, imagina. E quando você diz que você tem a capacidade de perdoar pecados, que você é o representante de Deus e que o líder é infalível, não pode errar, então a tendência é muito fácil, né, do ser humano a usar a força contra aqueles que não creem, que não seguem o que você está pregando. Então, estamos estamos num período ainda de paz, de calmaria, de respeito, de aceitação, mas nós sabemos que na crença do movimento da administração católica, da visão que eles têm dos eventos finais, é que todos se voltarão para ser novamente membros dessa igreja mundial. Né, que existem alguns rebeldes, né, com a reforma protestante, que se rebelaram um pouco, mas que no final todos serão reunidos de novo debaixo de um só movimento, ok? Então vai haver um momento na história onde esse poder vai continuar crescendo, e claro, quando chegar essa hora onde há esse poder civil e militar reunido com poder espiritual, é mais do que esperado, é mais do que normal. E um grande elemento que vai entrar em conta aí é a questão da lei de Deus. Porque se você diz que você tem mais autoridade, e se você vive coisas, e prega coisas, e propõe coisas, e impõe coisas
que estão contra a lei de Deus, né, contra os 10 mandamentos, como, por exemplo, a questão da adoração dos santos, né, não adorar imagens e tudo. A tentação de poder obrigar os outros a fazer isso vai ser muito grande. Então, quando alguém aparecer dizendo, olha, eu não adoro imagens, olha, eu observo o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor e não o domingo, não vai encaixar, entende? Então, não é a realidade hoje, nós temos essa liberdade, não há nenhum problema, mas o que a gente chama atenção na lição de hoje é que quando esse poder voltar a ter esse poder religioso, voltar a ter esse grande poder militar e político e tudo, isso vai ser complicado. A gente vai entender melhor isso na lição de amanhã, porque o outro poder, ou a outra besta que vem da terra, é que vai ajudar esse primeiro poder a ter mais influência, ok? Então, resumindo, mais uma vez, nós estamos falando de animais, estamos falando de poderes. Poderes que já existiram, que continuam existindo, um novo poder que vai surgir, que a gente vai ver amanhã. Isso tudo reunido no momento onde a hegemonia de pensamento, entre aspas, né? E também, ao mesmo tempo, força, capacidade de obrigar as pessoas, haverá então uma perseguição. Vai ser pouco a pouco, não vai ser de um dia para a noite, mas vai ser muito sutil e muitas pessoas não se darão conta, muitas. Até que chegará um ponto onde muitas pessoas vão se dar conta e vão até mesmo se interessar e se converter e passarem a ser de perseguidores a perseguidas, como foi o caso de Paulo também. Então vai ser um momento da história muito interessante, muito animado, muito agitado, mas ao mesmo tempo muito angustiante, porque é nesse tempo que a gente vai ter a angústia de Jacó, né? Então vai ser um momento de grande perseguição, mas mais uma vez, o importante é nosso relacionamento com Deus hoje, ok? E não julgar. Existe uma forma muito boa e muito inteligente de compartilhar isso. Você tem que falar dos poderes, você tem que falar o que está escrito na Bíblia sem acusar ninguém, porque hoje talvez muitos não se deem conta que isso vai acontecer. Nós não podemos estar acusando as pessoas de coisas que elas nem sabem que vão acontecer porque elas não estão conscientes. O mais importante é levar as pessoas para a Bíblia e para o estudo da profecia, para que elas entendam que isso está profetizado, isso está anunciado e que um dia vai acontecer. Porque mesmo se hoje essa pessoa não aceita, não a crê, mas quando ver acontecendo, fala, na verdade aquele que eu achava que era uma teoria da conspiração desses crentes aí, na verdade está se tornando realidade. As pessoas não podem mais pensar como elas querem, elas são obrigadas agora até o seu comportamento. E vamos até castigá-las porque elas não pensam como a gente, não vão poder ter os mesmos direitos que outros de comprar e vender, de poder fazer coisas, projetos, investir, entende? E vai ser muito complicado, e vai ser sutil. Mas se nós pregarmos hoje, quando isso acontecer, se estivermos lá, nós vamos perceber que muitas pessoas vão se despertar neste momento, ok? É por isso que diz que muitos livros vão brilhar nesse momento e muitas pessoas vão descobrir nesse momento a descrição dessas profecias de forma mais detalhada. Então, por isso, hoje, continuemos estudando, pregando e, sobretudo, vivendo o Evangelho de Cristo. Tá bom? Para a lição de hoje, vamos ler, então, Apocalipse 13, que é onde temos esses dois poderes, né, o da terra e o do mar. A partir do versículo 11, que diz o seguinte: Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Gente, é muito interessante a descrição bíblica sobre isso. A gente percebe que esse segundo poder, né, segunda besta, segundo poder, surge quando mais ou menos o primeiro poder foi ferido e depois foi sarado. Então, mais ou menos pelos anos o século XVIII, quando acontece isso, mais século XIX, a gente vê, então, esse novo poder surgindo. Quem é que na Terra, às vezes, fala como o cordeiro, mas que, na verdade, que tem cara, né, de cordeiro, mas, na verdade, fala como dragão, que fala mansinho, mas que é muito forte e belicoso, que surgiu mais ou menos nesse período, que vem da terra, ou seja, o mar é onde tem muitas pessoas, onde tem muito movimento, guerras e tal, e da terra, do mar tem muito movimento, da terra é um lugar que estava despovoado. Tudo isso aponta mais claramente para essa nova potência mundial que vai surgir a partir do final de 1700, dos anos 1800 sobretudo, e final do século XIX, então, poder aí gigantesco é
a América do Norte, os Estados Unidos, que entram perfeitamente nisso, né? Então, que realiza grandes sinais e tal. Então a gente entende que no período final dos tempos, esse poder político, armamentício, vai se unir, vai dar apoio a esse primeiro poder que surgiu antes, que era uma mistura também de religioso com poder civil e tal, mas que teve uma ferida. Essa ferida foi sarada, mas não recuperou ainda, a meu ver, todo o poder político-militar que tinha antes. É verdade que o papado ainda tem muita influência, muito poder, mas não chega a ser, a meu ver, como o que houve na Idade Média, né? Mas, com a ajudinha, essa mãozinha, que é esse novo poder que vem da terra, de um lugar deserto, que parece que começou do zero, que faz prodígios e que parece que tem muito poder, vai voltar a dizer, não, vamos respeitar realmente o primeiro poder. O papel desse segundo poder, dessa segunda besta, é animar as pessoas a se voltarem para a primeira. Então, ele vai realizar muitos sinais. E isso vai fazer com que as pessoas sejam muito facilmente enganadas. Porque quando você tem um país ou um governo que prega ser muito moral, fazer coisas boas, fazer o que é certo, e é um país extremamente cristão, né? E extremamente protestante ainda. A gente tem dificuldade de imaginar como isso vai acontecer, mas os Estados Unidos é uma nação que lidera muito no mundo, né? Os Estados Unidos, quando chega, o poder financeiro, econômico, né? O poder armamentício também. Os Estados Unidos é o país que mais investe dinheiro em armamentos todos os anos, né? Não sei quanto do PIB não, do orçamento interno, eles investem a cada ano nisso aí, mas é muito. Não existe uma nação tão bem armada como os Estados Unidos. É verdade que a China está cada vez mais se armando também, para se tornar uma nova potência, mas como os Estados Unidos não existe. Então, geralmente quando os Estados Unidos entram em alguma coisa, tem uma grande influência. Agora, imagine no final dos tempos, quando esse poder civil entrar em uma escalada de pregação moral e de proclamação de respeito a uma outra entidade. Essa entidade vai ser extremamente relevante, porque se os americanos, os Estados Unidos vão como organismo, como governo, adorar, apoiar e levar todos a crerem que aquilo é o mais importante, isso vai ter uma grande influência mundial sobre as pessoas. Os filmes americanos, por exemplo, é uma propaganda muito grande desse país, né? Muitas coisas que aconteceram na história desse mundo acabam sendo influenciadas por filmes que são lançados alguns anos antes. Eu acredito nisso, né? Muita coisa que aconteceu, filmes foram lançados, por exemplo, a eleição do Barack Obama, Barack Obama, né, em português. Eu acho muito estranho que houve uma série muito badalada antes, né, que ele fosse eleito, onde um presidente parecia demais com o Barack Obama. Então, assim, isso vai criando no subconsciente das pessoas uma coisa que vai acontecer, que tem que ser assim. Então, eu acho que toda essa máquina de cinema, de filmes que tem nos Estados Unidos, também nos preparam para aceitar algumas coisas. Então, imagine quando vierem filmes ou coisas, mensagens dizendo que nós temos que adorar, que nós temos que respeitar, que agora tem um novo líder religioso. Imagina, como mencionei para vocês, aparece aí um novo líder religioso que faz alguns milagres espetaculares, depois vamos começar a fazer filmes, documentários com emoção, com aquilo que Hollywood sabe fazer, né? Quem aqui já não parou para assistir um filme americano? Todo mundo assiste, são extremamente bem feitos e tudo, mas por ali tudo que às vezes é imoral, tudo que é violência, tudo que às vezes é errado, que não tem nada a ver com os valores da Bíblia, passa e a gente vai aceitando, porque a forma como é apresentada é muito bonita e aquilo vai entrando sorrateiramente. Então, quando chegar um poder aí, dizendo que pode curar, pode salvar e tal, com coisas assim extraordinárias acontecendo, se essa máquina americana, entre aspas, né, político, ilusória, começar a funcionar para trazer louvores a esse novo poder, vai ser super impactante, entende? Então eu acredito que o cinema, a imagem, e hoje nós temos aí os celulares, né, os telemóveis, que em qualquer lugar você pode alcançar as pessoas. Imagina quando chegar uma imagem no teu celular de um ser, não sei se vai ser extraterrestre ou com poderes sobrenaturais, curando pessoas doentes, e isso num filme muito bem feito, num clipe, e chamando a gente a adorar esse ser, e a gente, de repente, as pessoas que nem eram religiosas vão começar a crer que existe realmente um ser que pode perdoar pecados, que substitui a Deus aqui na Terra, que Cristo voltou, e que estão os dois juntos, né?
o dirigente, o pontífice máximo está aliado com esse Jesus que veio do céu, e isso passa na televisão, no cinema, na internet, no teu telefone. Gente, vai ser potente, vai ser muito potente. Olha, eu estou aqui só especulando, não li isso em nenhum lugar, eu estou conjecturando, mas eu imagino que toda máquina de iludir que tem os Estados Unidos hoje vai funcionar para fazer com que esse poder, esse primeiro poder que vem das águas, seja honrado, seja respeitado e que as pessoas se desviem do que está na palavra de Deus. Volto a falar do versículo de sábado, né? João 17. Nós temos que nos basear na verdade, no que diz a palavra de Deus. Existem muitos enganos hoje, mas muitos mesmos, que aparecem em cenas lindas, em imagens super bonitas, super bem produzidas, com muito amor e muito carinho, mas que estão completamente contrárias aos valores da Bíblia, entende? Então, quando chegar esse momento de aprovação, né, nos momentos finais, isso vai acontecer também. Então, por isso a gente tem que, temos que ser bastante enraizados e conhecermos bem a Bíblia para a gente não ser enganado. O mais importante aqui é que nível tenho eu do conhecimento da palavra de Deus e sempre analisar as coisas. Isso aí realmente vem de Deus? Tá segundo o que diz a Bíblia? Porque senão a coisa vai apertar, não é mesmo? Então é isso. Falamos aqui de poderes, o poder que vem do mar, o poder que vem da terra. Mais ou menos identificamos eles. Com certeza haverão elementos aí que vão surgir quando isso acontecer que a gente nem imagina. Mas, assim, no geral, são dois poderes que vão se aliar para levar as pessoas a não adorarem o Deus da criação e abandonarem todos os seus valores e os seus mandamentos, tá bom? Eu gostaria de ler para vocês hoje Romanos 12, versículo 2, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por que a lição, o autor traz esse versículo? Nós vamos encontrar, para resumir a lição dessa semana, né? Nós vamos nos encontrar com duas coisas bastante antagonistas. Quando você descobre o caráter de Deus, você estuda a Bíblia, você estuda a forma como Deus criou as coisas, você percebe que tem muita liberdade. Até a liberdade de pecar, ele deu a Adão e Eva, ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Se não existisse esse símbolo, essa prova ali dentro do Jardim do Éden, Adão e Eva seriam robôs. Impossível seria para eles não ser fiéis, e isso não seria liberdade. Então, nós temos liberdade para sermos fiéis e para sermos infiéis a Deus. E isso é coisa, assim, extraordinária. Extraordinária. Às vezes eu fico pensando, nossa, se Deus simplesmente não tivesse, né, colocado nada lá, a gente não estaria em pecado. Talvez o mundo todo hoje já tivesse destruído e até o universo estaria abalado, porque as acusações de Satanás teriam sido justas, não? Então, o que acontece aqui é que Deus deu muita liberdade. Mas a gente tem um outro poder antagônico, que diz da liberdade também, que te oferece liberdade. A liberdade que o antagonista te oferece é a liberdade de se ver livre de Deus. Dizendo, a verdadeira liberdade é quando você está livre de Deus. Sendo que é o contrário. Somos realmente livres quando dependemos, estamos escondidos, estamos pegadinhos, coladinhos com Deus ali. Aí sim somos livres. Porque sabemos que existe o bem e o mal. E Deus nos convida a viver uma vida plena. E essa vida plena temos com Ele. Mas, vão dizer, não, a verdadeira liberdade é você sair fora dessa. Seja livre, seja o seu rei, seja o seu Deus. Então, a lição de hoje comenta a prova que passou Sadraque, Mesaque e Abednego. Que tinham que adorar a estátua. E eles poderiam ter, né, se ajoelhado ali, dizendo, Senhor, olha, estou aqui ajoelhado, mas na verdade o meu coração é teu e tal. Não. Eles foram firmes pelo que é reto, não tiveram medo das consequências, foram jogados ali no forno. Afinal, Jesus estava com eles. Olha a mensagem que linda, né? Jesus estava com eles. Então, o que a lição de sexta-feira quer dizer? Dizer que a verdadeira liberdade está em Cristo, mas, sobretudo no final dos tempos, vai ser utilizado da privação de liberdade contra todos aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Privação da liberdade, condenação, ataque. O uso da violência, da opressão para fazer com que você mude de ideia, para que você desista. Quando aconteceu aquele caso ali com os 3 jovens, insistiram com eles. Ajoelhem-se, adorem. Talvez chegou aquela pessoa que falou assim, não, faz de conta, o coração é de Deus, mas vocês se ajoelham só porque o rei possa ver, né? O imperador possa ver. Disseram não, a nossa consciência nos diz que a gente não pode fazer isso.
E eu tenho que ter liberdade de adorar ou não. E aí não, você não tem liberdade. Se você não fizer, você vai ser condenado. Então, isso que aconteceu ali com Cedraque, Mesaque e Abednego é o que está previsto para o final dos tempos. As pessoas não terão liberdade de pensar por si mesmas se querem ou não adorar, aceitar, seguir ou ser representante de tal poder. Se você não se encaixar, a gente vai tirar você. Você vai ser arriscado, eliminado. Vai começar pouco a pouco. Então, a lição traz esse exemplo, mas o versículo de hoje diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Vão dar novos padrões, novos parâmetros. E a Bíblia diz: não se amolde. Você tem que permanecer firme na verdade, no que está escrito na palavra de Deus. E a lição volta a pedir no final o mesmo que eu tenho falado cada dia. O povo de Deus na terra vai sustentar a Bíblia e a Bíblia somente como regra fixa de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião dos sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos dos concílios ecumênicos, tão numerosos e discordantes como são os da igreja que representam, nem a voz da maioria, nada disso, nem em conjunto, nem em parte, deve ser considerado como evidência a favor ou em contra de qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir um categórico assim diz o Senhor. Desculpe, eu estou traduzindo aqui diretamente, não está muito correto, mas a mensagem é essa. É o assim diz o Senhor que vale, não é outra coisa. Então, vão tentar de tudo, mas o que diz a Bíblia? É isso que conta. Não é o que vai falar uma encíclica, um portal, um diário oficial, não. Em matéria de fé e de consciência, é o que diz a palavra de Deus e eu quero ser fiel a ela. E eu espero que você queira ser fiel também, ok? Vai ser complicado, vai ser difícil, mas a gente começa hoje sendo fiel hoje. Então, quando você sair hoje, que Deus te ajude a ser fiel em todas as coisas que você fizer. Trabalhe não para o patrão, trabalhe para Deus. Não estude para os outros, estude realmente para Deus, para honrar o nome de Deus. Se você tem um dom, trabalhe o teu dom para honrar a Deus. Faça hoje da tua vida uma bênção para você e para os que estão à tua volta, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê semana que vem. Quem sabe eu vou te contar alguma coisa que aconteceu lá no congresso. E a gente, então, tem encontro marcado aqui no canal Sá Feliz Português. Um abraço. Tchau, tchau.